E se eu disser que você pode fazer a sua declaração de imposto de renda ao assistir esse vídeo até o final? É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilha esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos levar essa informação para todo mundo ficar bem informado. Dá um gostei nesse conteúdo e aciona o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. Agora roda a nossa vinheta. Você já baixou o programa da Receita Federal, mas está com dúvida em alguns aspectos como preencher a sua declaração de imposto de renda? Eu vou ajudar você a preencher a sua declaração e para isso você vai precisar seguir o passo a passo, onde eu vou projetar aqui para você o próprio programa que foi liberado. Antes de você baixar o programa, você deve reunir todos os documentos, você deve ter em mãos todos os documentos para saber a forma adequada de declarar o imposto de renda. Não declare o imposto de renda apenas com anotações. Agora eu vou projetar aqui na sua telinha para você acompanhar e recomendo também que você pegue um bloquinho de notas e também uma caneta para ir anotando. Vai pausando o vídeo à medida em que eu for evoluindo com os temas, você pode fazer as suas anotações. Se você tiver alguma dúvida, aqui embaixo você pode deixar nos comentários quais são as suas dúvidas. À medida que eu for recebendo as dúvidas, eu vou tentando responder aqui para esclarecer todo mundo. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui também no canal, que vão assistir o vídeo, vão interagir com você e vão contribuir para que a gente possa ajudar muitas pessoas a fazer a declaração de imposto de renda e não errar, para não cair na malha fina do imposto de renda. Agora vamos lá na telinha ver o programa, vamos lá? Este é o programa que foi liberado pela Receita Federal. Logo aqui embaixo nos comentários eu vou deixar o link para você ir lá baixar o programa. Depois que você baixar o programa, você vai entrar nessa tela e vai aparecer as novidades do programa. Eu não vou investir tempo nesse contexto aqui, pois eu vou abordar isso, ou seja, nesse vídeo ou em outros vídeos. Quando você abre aqui o programa, ele traz não muito diferente do que era no ano passado. As informações só foi organizada de forma diferente. Agora nós temos a nova declaração, declarações em preenchimento e declarações transmitidas. A declaração de imposto de renda, esse programa você pode enviar a sua declaração como outras declarações. Para quem faz mais de uma declaração, isso vai facilitar de fato. Aqui o tipo da declaração que você deve escolher, que é a declaração de ajuste anual. Por quê? O ajuste anual se dá porque você foi retido imposto de renda no ano de 2019 e agora o fisco quer saber se você tem a pagar ou a receber. Você também tem a condição de fazer uma declaração de final de espólio, quando trata-se de inventário, e também uma declaração de saída definitiva, quando alguém sai do país de forma definitiva. Então vamos entrar aqui e pensar numa declaração nova, onde você está fazendo a declaração de ajuste anual. E aqui nós temos aqui uma forma de iniciar importando os dados da declaração de 2019. Então vamos imaginar que você não tem a declaração, portanto não tem como importar ainda, mas se você tem a declaração, se é o seu caso, você pode vir aqui e importar os dados que vai facilitar o seu preenchimento. Ou então iniciar a declaração a partir da pré-preenchida. Isso aqui é para quem tem certificado digital. A Receita Federal disponibiliza agora com a facilidade de interagir direto, não precisa entrar nem no MECAC, basta que você tenha o certificado digital para buscar todos os dados que a Receita Federal recebe de fontes externas e internas também. E aqui a declaração em branco, então é o seu caso aqui para a gente entender tudo direitinho. Agora quando você abre aqui, fala de um CPF aqui, ó, criar a declaração em branco, quer dizer, é uma declaração de quem nunca declarou. Então vamos lá, vou pegar aqui um CPF só para fins didáticos aqui, que eu já utilizo esse CPF aqui em outros vídeos, para a gente entender. Ele tem um nome de primeira, por ser a primeira declaração de imposto de renda. Quando você aciona aqui, ele já traz a informação do desconto simplificado ou então o completo. Mas você não se preocupa com isso, que o programa já vai interagir com você e vou explicar daqui a pouco. A lógica do preenchimento da declaração é assim: você vem para esse lado aqui esquerdo e iniciar na identificação e até o final. Você vai ter que percorrer todo esse caminho para verificar o que você deve prestar de informação
informação à Receita Federal. Do outro lado aqui você tem os ícones que são os atalhos e aqui também as ferramentas de impressão para salvar a declaração, de recuperação, de importação de dados e também de transmissão. Logo abaixo nós temos um quadro que é a opção pela tributação. Lembra que eu falei que você não precisa se preocupar? Preencha a declaração no formato dos descontos legais, informe todas as suas fontes de rendimentos e informe também todos os seus pagamentos. Ao final, e à medida em que você for evoluindo, o próprio sistema vai indicando qual é a melhor opção. E para começar, você vem aqui na identificação, onde você tem informação se é uma declaração de ajuste anual, original ou uma retificadora. Você tem que informar isso. Retificadora trata-se de um erro. Você transmitiu a declaração, você quer fazer uma declaração para corrigir a declaração anterior, então você opta pela retificação. No caso aqui nós vamos optar pela declaração de ajuste anual original. As pessoas que têm rendimentos superiores a R$200 mil, a Receita Federal está exigindo que informe o número do recibo anterior. No caso aqui, didático, que nós estamos pegando, você não fez declaração, portanto você não tem. Se é uma pessoa que já tem a declaração do ano passado, você pode informar aqui. Mesmo as pessoas que não têm um rendimento superior a R$200 mil, é importante que informe aqui o número do recibo da declaração do ano anterior para quem já fez declaração, pois assim a sua declaração terá mais um grau de segurança, pois a própria Receita Federal alerta dos perigos que tem para você declarar sem ter o número do recibo anterior, pois alguém pode enviar uma declaração em seu nome, isso é um perigo. Aqui você vai preencher os seus dados, como data de nascimento, o título de eleitor, responde uma pergunta aqui, é um declarante que pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental, aqui você pode ter as informações para entender por que a Receita vai dar um tratamento diferenciado. Pergunta também se você tem esposa, um companheiro ou marido. Você respondendo sim, você tem que incluir o CPF dele ou dela. E aqui abaixo nós vamos aqui nos dados cadastrais, que são todos os dados relacionados ao seu trabalho, aliás, o seu endereço, todas as informações, inclusive se você mudou de endereço, já fez declaração no ano passado e mudou de endereço, você deve aqui acionar para atualizar o endereço, pois na hora de transmitir, se a Receita Federal estiver com endereço diferente do seu, ela não vai permitir a transmissão da declaração. Então eu sempre recomendo que informe sim, mudou e informe todos os seus dados do endereço. Aqui inclusive CEP e também e-mail e celular. Aqui você escolhe a natureza da ocupação, que é onde você trabalha, em que segmento você trabalha. Empregado de empresas do setor privado, exceto de instituições financeiras. Vou escolher esse aqui e vou escolher também aqui uma outra ocupação. Aqui é a natureza da ocupação e aqui a ocupação principal. É o que você faz. Por exemplo, você é o que? Você é um membro da administração, dirigente, gerente. Vamos imaginar que você seja um dirigente ou presidente de uma empresa, indústria, comércio e prestador de serviço. Pronto. Então vamos imaginar que você tem essa atividade e você pode escolher aquela atividade que adeque à sua realidade. Aqui nós vamos para o dependente. Dependente também, você tem uma regra para declarar dependente, mas aqui o que nós devemos observar é o seguinte, olha, você vai incluir um novo dependente. Clicou no novo dependente, escolhe qual dependente que é. Vou escolher aqui, por exemplo, um filho, mas tem todas essas outras possibilidades aqui que você pode incluir o CPF, a data de nascimento, o nome, e aqui o próprio programa já diz que terá um abatimento na base do imposto de renda de R$ 2.275,08. Deu um ok, então você passa a ter esse valor para bater na sua declaração de imposto de renda referente a dependentes. Se tiver mais dependentes, você deve incluir. Alimentando são aquelas pessoas em que você paga a pensão alimentícia. Para incluir, novamente, novo, você dá aqui a informação se está no Brasil ou no exterior, se está residente no Brasil ou no exterior, o CPF, data de nascimento, o nome. Ok, você fez isso, então vem aqui, ele já incluiu, para que você possa lançar posteriormente as despesas, os pagamentos que você efetuou para esse alimentando, de pensão alimentícia. Aqui você tem a informação
dos rendimentos seus e dos dependentes. Observe que aqui tem uma informação interessante. Quando você declara um dependente, se ele tiver rendimento, você também deve declarar os rendimentos dele. Sejam todos os rendimentos que ele tem, você precisa declarar se ele está na sua declaração como dependente. E eu tenho um vídeo que eu explico aqui se é vantagem ou não ter um dependente na sua declaração de imposto de renda. Para incluir aqui o rendimento de um titular, vamos imaginar que você trabalha numa empresa, você vai incluir aqui o CNPJ dela, da fonte pagadora, o nome da empresa, você vai incluir aqui o rendimento aqui, vamos colocar R$39.500, 39.500 aqui, ó, 39.500. Só para fins didáticos, para a gente entender aqui, ó. À medida que você preencheu aqui, o programa já fala, ó, de uma tributação que você tem aqui. Aí vamos imaginar que você tem aqui também contribuição previdenciária de R$3.600. Tudo de forma didática. À medida que você for preenchendo, vai reduzindo aqui, ó, nos dois campos, tanto nas deduções legais do imposto a pagar, quanto na modelo simplificado também. O imposto de renda na fonte, eu vou colocar que seja R$300 aqui, tenha sido descontado. Então você já tem aqui um panorama onde está indicando que a melhor opção pela tributação é com base nos descontos legais, aliás, nos descontos simplificados, onde você tem um imposto a pagar menor aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Então, agora aqui você pode informar também os rendimentos do seu 13º. Vamos colocar só um valor aqui, só para fins didáticos, para você compreender. Ele não vai interferir em nada, porque a tributação do 13º é uma tributação definitiva. Você não sofre alteração. Depois você tem aqui o rendimento recebido do exterior, tanto seu como dos dependentes. E também rendimentos do aluguel, rendimentos de outras possibilidades de fonte. Se você tem um rendimento como autônomo, se você tem um rendimento de aluguel, se você tem qualquer outro rendimento que você recebeu do exterior, você deve informar aqui para que a Receita Federal saiba dos seus rendimentos. Aí você tem aqui todas as outras informações, como por exemplo o trabalho autônomo, onde você deve informar o PIS/PASEP, o trabalho assalariado aqui, se você tem as informações, o que você paga, rendimentos de aluguéis, você tem também toda essa parte aqui de rendimento, que é rendimento de trabalho, assalariado, aluguéis, pensão alimentícia, se você recebe, e também do exterior. E desse lado aqui são as deduções, quando você tem previdência oficial, quando você paga a previdência oficial, quando você tem a quantidade de dependentes, quando você tem a pensão alimentícia que você paga, e também o livro caixa, que é um outro contexto para os profissionais que têm atuação como autônomo, pode incluir algumas despesas no livro caixa. Dessa forma, a Receita Federal saberá quanto você teve de operação no ano. Aqui outro item é quando você tem aqui rendimentos isentos e não tributáveis. Nesse ponto aqui, vamos só voltar aqui só para a gente entender, quem teve rendimento no ano passado superior a R$ 28.559,70 está obrigado a declarar imposto de renda. Por isso é um rendimento tributável, rendimento que pode ser originário do salário, pode ser um prolabore, pode ser outra fonte de renda também. Aqui do exterior também a mesma forma como tratar dos rendimentos tributáveis, e os rendimentos não tributáveis aqui, isentos e não tributáveis, são aqueles relacionados à caderneta de poupança, como por exemplo também uma distribuição de lucro, onde você tem várias possibilidades aqui, ó, desses rendimentos. Aqui é só identificar onde você se enquadra em um desses rendimentos para lançar e poder declarar seu imposto de renda. Vamos colocar aqui lucros e dividendos. Você vai informar, por exemplo, aqui o beneficiário, se é você o titular, né? No caso é o titular. Aí você vai colocar aqui o CNPJ da fonte pagadora, da empresa que pagou, o nome e o valor. E o valor você vai pegar aqui, ó. Vamos colocar que você tenha recebido R$20.000 aqui. Ele não interfere aqui no valor porque é um rendimento isento e não tributável, mas quando você tem um rendimento isento e não tributável superior a R$40.000, ou seja, somando também com os rendimentos que tem a tributação exclusiva na fonte, você deverá declarar imposto de renda. Há o outro item que são os rendimentos sujeitos à tributação exclusivamente na fonte, que são todos, na sua maioria, originários de aplicação financeira, onde você tem todos esses rendimentos aqui, onde você deve selecionar e informar para a Receita Federal. Aqui rendimentos de aplicação financeira, que são os mais comuns, você informa aqui, vamos informar aqui R$4.500. Opa, R$4.500. Aqui, então nós estamos aqui, vamos formar aqui o valor, vem aqui, novo, vamos formar um novo, ali era só o resumo, rendimentos de aplicações financeiras, aí você vai informar a fonte pagadora, o nome, aqui vamos colocar R$4.000,
observe que ele não vai alterar o valor do imposto a pagar. Por quê? Porque ele é um rendimento que já sofreu uma tributação exclusiva na fonte. Ele serve para determinar se você está obrigado ou não a declarar imposto de renda, pois se você tiver a somatória dos rendimentos isentos e não tributáveis, mais os tributáveis com a tributação exclusiva na fonte, você ultrapassando 40 mil, você está obrigado a declarar imposto de renda. Esta é a regra, que não houve alteração. Rendimento sujeito tributáveis de pessoas jurídicas, aliás, imposto com exigibilidade suspensa, são casos em que você está discutindo uma questão onde você tem a situação, só você identificar aqui, colocar o nome da fonte, os rendimentos e informando aqui os valores que foram retidos, eventualmente retidos. Aqui os rendimentos acumuladamente também são de períodos anteriores, onde você deve informar se é seu ou do seu dependente. Basta também informar aqui qual o rendimento, todos os dados CNPJ, nome da fonte pagadora, rendimentos tributáveis, parcela isenta quando no caso de aposentados acima de 65 anos, total dos rendimentos, contribuição previdenciária oficial, e assim você vai informando todos os outros valores aqui. Impostos retidos, quando é o caso, você tem situações que você pode informar separado, e pagamentos efetuados. Aqui é um assunto que você deve prestar muita atenção para ter todos os documentos antes de declarar, pois você pode declarar despesas com instrução sua e de seus dependentes, no Brasil e no exterior, despesas médicas com dentista, fisioterapeuta, você também pode declarar aqui várias outras despesas com hospitais, plano de saúde, pensão alimentícia e várias situações. Observe que a pensão alimentícia, quando você declara, você deve ter uma escritura pública, separação ou divórcio, e lá nessa separação está determinado na ação quanto você deve declarar. Você pode até eventualmente contribuir com um valor maior, mas a sua dedução ela está restrita ao que foi estabelecido no acordo judicial. Então basta você verificar aqui, informar o valor e guarde os documentos, nome do alimentando, você seleciona aqui, quando cadastra lá no anterior, você já vai buscar, e aqui você vai colocar o CPF do alimentando e o valor. Bom, desta forma você já declarou aqui este item. Agora você pode também ter uma outra despesa, que da mesma forma você deve selecionar despesa com instrução no Brasil. Então você deve saber informar se é seu, do titular ou do alimentando. Vamos colocar que seja do dependente. Você vai colocar o nome do dependente, o CNPJ da instituição, o nome, o valor e a parcela não dedutível. Então isso é muito claro para você declarar, e assim você vai fazer com todas as outras despesas. Despesa médica também da mesma forma, você deve selecionar se é, por exemplo, médicos no Brasil ou no exterior. Então você deve saber, olha, está aqui no Brasil, se é do dependente, e olha, que você tem que declarar e ficar com bastante atenção para declarar o valor exato. O nome do dependente você seleciona aqui e vai buscar, tem o CPF do profissional que prestou o serviço e o nome do profissional que prestou o serviço, o valor que foi pago. Agora fique atento, tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas, elas informam para a Receita Federal quanto receberam das consultas médicas que prestaram para você e para os seus dependentes. Se você eventualmente informar um valor maior, a Receita Federal vai cruzar essa informação e sua declaração cairá na malha fina do imposto de renda. Agora aqui um outro ponto são as doações. Observe que as doações são isentas aqui na declaração de imposto de renda, mas você deve verificar também no seu estado se existe exigência em relação a informações para o estado, pois o estado, por exemplo, de São Paulo, exige, independente do valor, que você informe quanto foi doado, quais foram as doações. Aí você vem aqui e informa aqui o tipo de doação, e aqui verifica todas as doações que você fez aqui, doação em espécie, em dinheiro, então você pode ter doações para o Estatuto da Criança e Adolescente, incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual, ao desporto, doações efetuadas, controladas pelos conselhos de idosos, incentivo ao Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde, que você deve selecionar cada uma dessas daqui, e outras doações, até doações em bens e direitos também. Bom, aqui a gente vai verificar aqui um outro ponto com relação a bens e direitos. Seus bens e direitos, você deve verificar aqui para informar bens e direitos. Ainda neste ano não está obrigado a declarar todas as informações, como por exemplo, pegar aqui um imóvel que seja uma casa. Se tem uma casa, você vai informar
todos os dados, já recomendo que você faça todos os dados aqui, pois a Receita Federal ela não está exigindo todos os dados ainda, mas ela vai começar a exigir logo mais. E aqui na discriminação você vai informar que a casa adquirida em tal época, tal valor, se foi financiado ou não, como foi pago, de quem foi pago, o CPF de quem e para quem você pagou, o endereço completo aqui com todos os dados. Enfim, se você tem, por exemplo, uma escritura do imóvel, você vai informar aqui, ó, se tem registro no cartório, se sim, ele já abre a matrícula do imóvel que você tem que informar e o nome do cartório. Eu recomendo que você faça já preencha essas informações, pois a Receita Federal ela pretende tornar obrigatória todos esses campos, pois logo mais ela vai começar a identificar o padrão de imóveis e onde tem um registro do imóvel, porque isso facilita na eventual necessidade de execução, de cobrança. Aqui você vai informar o valor que você tinha em 31/12/2018 e em 31/12/2019. O importante é saber que é o seguinte, que esse item bens, independente dos rendimentos, vamos imaginar que você não tenha rendimento nenhum, mas se você na somatória dos seus imóveis, conta bancária e também uma casa na praia, um apartamento ou qualquer outros bens, o seu veículo, você somando tudo isso, ultrapassou 300 mil reais, só por esse fato você já tem que declarar imposto de renda. Aqui existem também outras situações em que você precisa ficar atento, além dos imóveis, você também tem bens e direitos, como por exemplo, aqui nós temos aqui ó, a caderneta de poupança em que você deve declarar e vai informar aqui o CNPJ e também os dados bancários. Os dados bancários, esses dados bancários, tanto da caderneta de poupança como também de conta bancária, você pode utilizá-los para identificar na declaração de imposto de renda para fazer um débito, o débito do imposto que você esteja devendo aqui para a Receita Federal, ou até mesmo também indicando o banco que você possa restituir. Dessa forma, você ao terminar a sua declaração, você já terá essa informação organizada. Dívidas e ônus, você deve informar aqui se você deve para alguém, seja para instituição financeira ou pessoa física, você seleciona aqui todos esses itens aqui, um desses itens aqui, vamos imaginar que seja um banco, você tem que informar aqui abaixo para quem você deve, qual era a situação em 31/12/2018, a situação em 31/12/2019 e o que você pagou em 2019. A Receita Federal quer essa riqueza de detalhes para você poder informar a evolução também patrimonial. Ela quer entender onde você está aplicando os seus recursos. Fez toda essa declaração de imposto de renda com muita atenção. Eu recomendo nesse momento que ao preencher você faça a impressão dessa declaração. Agora você vai conferir. Pegue um lápis e vai ticando item a item com os documentos, principalmente os rendimentos, e observem cada detalhe, pois a inversão de um mero detalhe, de um mero número, por exemplo, se você vai imaginar que você tenha R$ 10.536,96 de rendimento, você inverter isso e colocar 69, a sua declaração poderá cair no imposto de renda. E a melhor forma para você verificar isso é confrontando o documento com o que está preenchido aqui no imposto de renda. À medida que você vai preenchendo, o próprio programa já está indicando aqui qual é a melhor opção. Neste caso aqui é a dedução legal, não é a dedução legal que vai pagar 508 e sim por desconto simplificado. Mas se você começar a lançar despesas, é possível que você consiga até eventualmente recuperar. Vamos entender aqui só para a gente entender esse raciocínio aqui dos pagamentos. Vamos imaginar que você tem aqui uma despesa médica com a sua família, médicos no Brasil aqui. Vamos pegar aqui médicos no Brasil, dentista, médico no Brasil. Vamos imaginar que você tenha com seus dependentes aqui, eu não vou informar o CPF, só para a gente ganhar tempo aqui, mas tem R$8 mil, são R$8 mil de despesas médicas no ano. Observe que você começa aqui pelo modelo das deduções legais, ter uma restituição de R$91. Então, se você eventualmente tenha uma despesa aqui de R$16 mil, você já começa a ter uma restituição de R$300 mil e o programa já indica aqui. Agora, observe, o programa ele aceita o preenchimento que você está digitando aqui. Muitas pessoas espertas acabam informando valores diferentes, mas são cruzados com a declaração que o médico envia para a Receita Federal. Então, fique atento com esse detalhe. Então, o raciocínio é esse. Após essa informação, você vai agora verificar no item bem legal, que é esse item aqui, ó, que é o item de
verificação da declaração. Você pede para verificar, você viu que tem muitas coisas aqui que eu não informei, número de recibo, vários campos em cada um desses. Ó, quando você tem aqui um aviso, esse aviso ele permite que a declaração seja transmitida, já que em vermelho ele não permite, é um erro, o erro não é permitido transmitir a declaração de imposto de renda. Agora aqui abaixo, nós vamos aqui abaixo para entender um pouquinho mais, você pode fazer impressão da declaração, aqui você pode também salvando a sua declaração e levando também a declaração para ser transmitida lá para a Receita Federal. Aqui você pode ir importando os dados para transmitir sua declaração. O importante que você saiba é que ao declarar imposto de renda é um momento em que você faz um confronto entre o que você pagou no ano passado, entre o que você efetivamente deve. No ano passado você teve uma série de retenções de imposto de renda. Agora a Receita Federal, ela quer saber se você deve ou se ela deve pagar para você. Se você tem várias despesas que você não informa ao ano, não há como você informar, como por exemplo despesas com os dependentes, com instrução, despesa médica. Então essas despesas podem reduzir o valor do imposto a pagar ou aumentar o valor do imposto a restituir. Fique só atento para não inserir despesas que você não consiga comprovar. E guarde esses documentos por um período de 5 anos. É 5 anos porque esse é o período em que a Receita Federal pode fazer qualquer exigência da sua declaração de imposto de renda. Agora eu quero perguntar para você, o que você achou desse vídeo? Deixa o comentário aqui embaixo, deixa também aqui a sua dúvida. Você ficou com dúvida com relação ao preenchimento? Tem algum aspecto que você acha que eu devo aprofundar mais, falar mais? Qual é a sua dúvida sobre o Imposto de Renda 2020? Você colocando aqui a sua dúvida, eu tenho certeza que nós vamos interagir, não só eu, como todos os que frequentam aqui o nosso canal, vão interagir com você para explicar, para que você possa fazer a sua declaração de imposto de renda de uma forma segura. Eu agora vou pedir para você, reforçando, que você compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Não esqueça também de acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.